Se você estudou para o concurso do Ministério Público de São Paulo de 2023 com foco em lei seca e acordou em 2025 achando que a mesma estratégia ia funcionar, provavelmente você tomou um susto na prova. Porque a verdade é essa: o Ministério Público de São Paulo promoveu uma revolução silenciosa no perfil da prova. Entre 2023, concurso 95, e 2025, concurso 96, a jurisprudência quase dobrou de importância. A lei seca perdeu 16 pontos percentuais. E eu vou te provar isso agora, com dados percentuais, disciplina por disciplina. Olá, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor do Estratégia, e vamos falar sobre a descoberta que ninguém está falando. Eu fiz uma análise comparativa completa das provas de 2023 e de 2025. Peguei 100 questões de cada edição, 200 ao todo, separei fonte por fonte, lei seca, jurisprudência, súmulas, doutrina, e eu descobri algo que ninguém está falando. Na prova de 2023, a lei seca representava 68%, a jurisprudência apenas 16%, as súmulas 11% e doutrina apenas 5%. Já na prova de 2025, a lei seca caiu para 52%, perdeu 16 questões. Jurisprudência quase dobrou, saltando para 31%. Súmulas se mantiveram em 12% e doutrina permaneceu em 5%. Traduzindo, se você ainda estuda tudo da mesma forma, decorando a lei seca, o Código Penal, o Código Civil, o CPP inteiro, você está desperdiçando tempo. Porque o Ministério Público de São Paulo não quer mais candidatos que decoram artigos. Ele quer promotores que entendem como o STF e o STJ interpretam a lei. E hoje você vai descobrir exatamente como estudar cada matéria, onde investir em informativos e onde focar na lei seca. E se você quer ter esse mapeamento completo, organizado, com estratégia de estudo para cada disciplina, fica até o final do vídeo, porque nós vamos entregar todas essas informações. Antes de entrar disciplina por disciplina, você precisa entender o que mudou e o porquê isso importa. 2023 foi o último ano da era conservadora. O MP de São Paulo ainda mantinha uma tradição: premiar quem dominava a literalidade da lei. Você lia os códigos, estatutos e tinha chance real de cravar uma pontuação segura que te levaria para a segunda fase. A jurisprudência era uma mera coadjuvante, apenas 16% das questões exigiam conhecimento sobre decisões do STF e do STJ. A partir de 2025, tivemos o marco da jurisprudencialização acelerada. A prova mudou seu próprio DNA. A lei seca caiu de 68% para 52%. A jurisprudência saltou de 16% para 31%. Isso não foi acidental. O MP passou a cobrar de forma bastante massiva jurisprudência, temas de repercussão geral do STF, temas repetitivos do STJ, decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Ou seja, não basta mais saber o que a lei diz. Você precisa saber como os tribunais superiores a interpretam. E aqui está o ponto que quase ninguém percebeu. Essa mudança não foi uniforme em todas as disciplinas. Algumas matérias viraram 70% jurisprudência. Outras ainda resistem com 90% da lei seca. E é por isso que eu vou te mostrar agora qual disciplina é majoritariamente lei seca e qual atende majoritariamente à jurisprudência. Processo penal. Vamos começar pela disciplina que sofreu a mudança mais brutal. Em 2023, o perfil era lei seca, 55%, jurisprudência, 30% e súmulas, 15%. Ainda dava para resolver mais de metade da prova com o CPP literal. Em 2025, o perfil virou jurisprudência total, com 70%, lei seca, 20% e súmulas, 10%. O processo penal virou uma verdadeira prova de ação direta de inconstitucionalidade. O que aconteceu? O pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, gerou uma avalanche de ADIs questionando o juiz de garantias, a nova sistemática das prisões, o acordo de não persecução penal, arquivamento de inquérito policial. Então o MP, em razão disso, precisou se atentar a esse ponto. Por isso, a ADI 6298 apareceu com muita intensidade na prova.
Como então eu organizaria os meus estudos em processo penal? 70% em informativos STJ e STF, 20% com lei seca e 10% com as súmulas do STJ. O erro da maioria é continuar estudando processo penal apenas com lei seca ou apenas por doutrinas pesadas. Isso, desculpa, não serve mais para São Paulo. Direito constitucional, a migração para o controle concentrado. Essa foi outra disciplina que mudou radicalmente. Em 2023, o perfil era lei seca 45%, jurisprudência 40%, doutrina 15%. Ainda tinha um peso doutrinário muito forte, notadamente com poder constituinte, teoria da Constituição, mas em 2025 o perfil mudou. Jurisprudência passou a ser 65% da prova, lei seca 25% e doutrina apenas 10%. A jurisprudência, portanto, disparou, a doutrina caiu e a lei seca, a Constituição seca, virou secundária. Mas o que aconteceu? O MP de São Paulo passou a focar primordialmente em controle de constitucionalidades. ADI sobre emendas constitucionais, temas de repercussão geral sobre direitos fundamentais. Em 2025 tivemos até decisões que envolvem temas de repercussão geral, como o 445 sobre o Tribunal de Contas e o 72 a respeito de salário maternidade. Como estudar, então, para direito constitucional? 65% em informativos do STF e, notadamente, aqueles temas de repercussão geral que envolvam direitos fundamentais e estrutura do próprio Ministério Público. 10% de doutrina sobre classificação das normas constitucionais e 25% dos temas que envolvem a Constituição seca, temas que envolvem o MP e também temas que envolvem direitos fundamentais. Tutela dos interesses difusos. Essa é a disciplina que sempre foi o coração da prova do Ministério Público. Já em 2023, o perfil era o seguinte: 50% lei seca, 35% jurisprudência e 15% súmulas. Já tínhamos um foco em temas repetitivos do STJ, mas a lei seca ainda resolvia metade da prova. Em 2025, o perfil mudou. Jurisprudência passou a ser 60%, lei seca 30% e súmulas 10%. A jurisprudência, portanto, virou absoluta. O que aconteceu? Reforma da Lei de Improbidade Administrativa, que gerou o tema 1199 do STF sobre a retroatividade dessas alterações. Então o MP passou a cobrar esse tema de forma recorrente. Mas além disso, também tivemos cobrança na última prova sobre direito do consumidor, tema 1069, direito à educação, vaga em creche, vaga em pré-escola, tema 548 e vacinação obrigatória, tema 1103. Então, difusos, o coração da nossa prova com 14 questões, 60% eu estudaria, temas repetitivos do STJ, temas de repercussão geral do STF, 30% lei seca e 10% súmulas, como por exemplo as súmulas ali de direito ambiental que sempre aparecem e sempre caem. Ok? Olha, se você está percebendo que precisa de um material que organize todos esses temas com as teses fixadas e os exemplos práticos, continua comigo. No final vou te mostrar como ter acesso a todos esses materiais. Direito penal, dogmática com o STF. Direito penal também sofreu uma grande transformação. Mas em 2023 o perfil era o seguinte: 70% lei seca, 20% de súmulas, jurisprudência 5% e doutrina 5%. Era quase tudo Código Penal e Lei de Execução Penal. Em 2025 mudou, jurisprudência passou a ser 45%, lei seca 40%, súmulas 10% e doutrina 5%. A jurisprudência mais uma vez disparou, mas a lei seca ainda tem o seu peso. O que aconteceu? O STF passou a decidir algumas questões estruturais sobre crimes, a ADO número 26, que equipara a homofobia ao racismo, a DPF 779, que proíbe a legítima defesa da honra no feminicídio e outras decisões importantes para o dia a dia do Ministério Público. E por conta disso, a nossa prova começou a cobrar esses julgados de forma mais direta. Então, como eu dividiria o nosso tempo aqui? 45% jurisprudência do STF e do STJ, 40% em lei seca, e aí falo Código Penal, Lei de Drogas, Lei Maria da Penha, etc., e 10% súmulas do STF e do STJ, e apenas 5% em doutrina com teoria do crime e também a questão que envolve teoria da pena. Direito administrativo, por sua vez, manteve o equilíbrio,
mas com o crescimento da jurisprudência. Em 2023, o perfil era lei seca 60%, jurisprudência 30% e súmulas 10%. Na última prova, em 2025, mudou. Lei seca 55%, jurisprudência 40% e súmulas 5%. A jurisprudência, portanto, cresceu 10 pontos. O foco tem sido na nova Lei de Licitações, Lei 14.133 de 2021, que ainda é aquela cobrada de forma mais literal. Mas também tivemos as ADIs 7042 e 7043 que tratam de improbidade. Sim, improbidade pode aparecer tanto em difusos como também em administrativo. Então, 55% de estudo, lei seca, 40% jurisprudência, incluindo as súmulas vinculantes de direito administrativo, e 5% as súmulas residuais de direito administrativo. Gustavo, então eu só tenho que estudar jurisprudência para o MP de São Paulo, né? Não. Sabe por quê? Tem duas disciplinas que resistiram firmemente a essa onda jurisprudencial. Em 2023, o perfil de direito civil era lei seca 90% e direito processual civil, lei seca 85%. E em 2025, praticamente mantivemos a mesma porcentagem. Lei seca, 85% tanto em civil quanto em processo civil. Súmulas, 10% e jurisprudência, apenas 5%. Como estudar, portanto, para civil e processo civil? 85% do seu tema, lei seca. 10% súmulas do STJ, temas repetitivos e 5% jurisprudência residual. Não leia nesses pontos específicos muita jurisprudência e nem perca tempo tanto com informativo. Direito da infância e da juventude. Aqui, mais uma disciplina que também resistiu ao avanço da jurisprudência. ECA é a disciplina mais literal do concurso. Em 2023, o perfil era 95% lei seca e súmulas apenas 5%. Em 2023, mudou para lei seca 90% e jurisprudência 10%. A mudança é mínima. Tivemos, portanto, 10% apenas de jurisprudência e, então, 10% do seu tempo deve ser dedicado a essa leitura de informativos, notadamente do STJ. Agora, 90% da sua prova deve ser leitura do ECA e da lei do SINASE. Direito eleitoral. Súmulas do TSE dominam. Direito empresarial, 55% lei seca, em especial lei de falência, 35% de súmulas do STJ e 10% de doutrina. O foco é em falência, recuperação judicial e direito societário. Agora, direitos humanos, 50% jurisprudência do STF, como por exemplo a ADC 41 sobre cotas raciais, a ADI 7056 sobre rinha de animais e 50% em tratados internacionais de direitos humanos, como, por exemplo, a Convenção de Nova York das Pessoas com Deficiência e também a Convenção sobre o Racismo. Então vamos lá. Matérias que se tornaram jurisprudenciais. Processo penal, 70% de jurisprudência. Constitucional, 65%. Difusos, 60%. Penal, 45% e administrativo com 40%. Matérias que resistiram e estão firmes na lei seca. ECA com 90%, civil com 85%, processo civil com os mesmos 85%, eleitoral com 60% de lei seca mais 40% de súmulas. A regra de ouro é: não estude da mesma forma, direcione energia para informativos onde eles realmente importam. Preserve tempo para a lei seca, onde ela ainda reina. Olha só o que você acabou de descobrir. A prova do MP de São Paulo mudou, e mudou muito. Entre 2023 e 2025, a jurisprudência quase dobrou de importância. A lei seca perdeu 16 pontos percentuais, e o mais importante, essa mudança não foi uniforme. Se você continuar estudando tudo da mesma forma, você vai desperdiçar centenas de horas em estratégias erradas. E é exatamente por isso que a gente criou a assinatura Promotorias e os pacotes especiais para o Ministério Público de São Paulo. Clica no link da descrição agora, que você vai, nesse link, ter acesso à análise completa dessas provas anteriores. Também você vai ter acesso aos nossos pacotes para a sua preparação voltada ao Ministério Público de São Paulo seja a mais completa de todo o mercado. Não estude no escuro. Não desperdice tempo com estratégias ultrapassadas ou genéricas que não se aplicam a São Paulo. Garanta sua vaga, venha ser aprovado com inteligência. E se esse vídeo te ajudou a entender como a prova mudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem está estudando para o MP de São Paulo. A sua prova mudou. Então,
a sua estratégia também precisa mudar. Nós nos vemos na sua aprovação.